Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luiz Eduardo, sou estudante de medicina na Universidade Estadual do Piauí. Atualmente estou cursando o 10º período e, como parte de um processo que eu percebi no período agora do internato, durante a prática, de fato, clínica, a importância da fisiologia dentro desse processo, eu resolvi, como parte de um desafio pessoal mesmo e também buscando ajudar quem está estudando essa disciplina a entender melhor como funcionam os processos internos fisiológicos do ser humano, dar início a uma sequência de aulas que abordará as temáticas, os capítulos do livro de Fisiologia Médica Guyton e Hall. Para iniciar hoje, então, eu vou começar pelo capítulo 1, cujo tema é a organização funcional do corpo e controle do meio interno. E aí, se tiverem dicas, sugestões do que pode ser melhorado, aproveitem, comentem aí, deixem seus comentários. Aproveitem para curtir ou descurtir se não gostarem. Mas, enfim, façam parte de vocês. Comentem o que... se vocês tiverem interesse em algum outro temático, também comentem. Quem sabe aí nos próximos meses, anos, a gente não traga para cá, né? Aproveito também para convidá-los para se inscrever, se quiserem acompanhar essas aulas, se tiverem gostando, né, desse conteúdo, aproveitarem, deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal e participarem, beleza? Agora, para começar, eu montei uns slidezinhos aqui para ajudar a gente nesse processo. Vou compartilhar aqui um pouco com vocês. Basicamente, a gente vai iniciar, como eu falei, pelo capítulo 1 do Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton e Hall, dessa terceira edição. Esse PDF eu vou deixar para vocês aqui na descrição, vou deixar também alguns outros links interessantes que podem ajudar vocês nesse processo. Então, aproveite também, leiam a descrição direitinho desse vídeo e vamos juntos. Pois bem, quanto à organização funcional do corpo e o controle do meio interno, a princípio é interessante que a gente entenda, dentro desse contexto mais amplo, já que a gente está começando, entenda o que de fato é a fisiologia humana, e dentro da fisiologia humana, uma peça-chave nesse aspecto é a célula, certo? Célula é a unidade básica da vida. Então, se a gente for falar de fisiologia, como que a definição que a gente trouxe, é a ciência que busca explicar as características e os mecanismos físicos e químicos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. Se a gente quer estudar o conjunto dessas características e mecanismos que fazem com que um ser vivo se torne vivo, é importante que eu entenda a unidade básica da vida, que é a célula. Célula é o corpo humano, por exemplo, que a gente está focando aqui na fisiologia humana, ele possui cerca de 100 trilhões de células. Para vocês terem noção, um quarto dessas células, por exemplo, só um quarto de todas essas células que a gente tem estão no sangue, no nosso sangue, certo? A gente tem 25 trilhões de hemácias, ok? Então, boa parte dessas células estão dentro das nossas hemácias, ou boa parte das nossas células estão dentro do nosso sangue, e para vocês terem a noção, esse sangue ele vai ser um conjunto que vai estar dentro de um conceito que a gente vai trazer já já, que é o líquido extracelular, certo? Um processo bem importante para a gente entrar em outro contexto, em outro conceito muito importante da fisiologia, que é a homeostasia, certo? A homeostase. A gente vai já entender um pouquinho o que é isso. E aqui a gente tem algumas características básicas comuns dessas células, porque as células do corpo humano elas são variadas. Tem células do cérebro, células do coração, células do fígado, células do rim, de vários órgãos, e elas têm muitas diferenças. Mas, se a gente considerar as semelhanças, as células elas têm muitas semelhanças. Por exemplo, o oxigênio em todas as células reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar energia, certo? Então, o mecanismo de obtenção de energia dentro das células, ele é bem parecido. Na verdade, é bem idêntico, né? O que muda mais é a função daquela célula, como ela vai utilizar essa energia, certo? E dentro desse contexto também de características comuns, a gente vai ter os mecanismos químicos gerais para transformar nutrientes em energia, são basicamente os mesmos em todas as células, e também
quase todas as células têm a capacidade de reproduzir células adicionais do seu próprio tipo para repor perdas, quase todas, certo? Algumas especificamente não vão ter, a gente vai ver mais à frente que os neurônios, por exemplo, eles não têm essa capacidade, eles utilizam de outros mecanismos, as células da musculatura cardíaca também não têm esse poder, não têm essa capacidade, mas como no geral, o nosso corpo sempre tenta manter a homeostase e o equilíbrio entre entre suas diversas características, tem mecanismos aí que, mesmo não podendo ocorrer essa divisão de células, o nosso corpo tenta fazer para equilibrar o nosso organismo, certo? E aí um aspecto importante que a gente pode destacar aqui é o fato de que para nos mantermos vivos, o nosso corpo ele precisa se adaptar a vários contextos. E aí essa manutenção da vida, ela é um resultado de complexos sistemas de controle operando em conjunto, garantindo que as células têm um ambiente propício para funcionar. Se essas células elas não têm um ambiente propício, elas vão acabar falecendo e com a morte celular a gente acaba chegando vindo a óbito também se essa for uma morte exacerbada em larga escala, né? E aí a gente entra no primeiro conceito importante dentro dessa aula, que é o meio interno. Talvez o próximo conceito importante, que a gente já viu o conceito de célula, é o meio interno e a homeostasia, que eu até comecei a citar, né? Que é a manutenção de condições quase constantes, que vai permitir o nosso corpo ficar equilibrado. E aí a gente, dentro desse processo, a gente vai estudar agora os líquidos corporais e a homeostase, como é que eles funcionam, como é que o nosso corpo funciona e como é que a gente mantém esse equilíbrio, né? Quanto a esse conceito da homeostase, como eu já trouxe, eu vou trazer ele logo, que é um termo que foi criado por Walter Cannon em 1929, um conceito que traz a ideia de manutenção de condições quase constantes no meio interno, certo? Que seria o meio em que a gente tem um líquido extracelular e não um intracelular, certo? A gente vai já entender essa diferença. E dentro dessa manutenção de condições quase constantes no meio interno, a gente consegue manter o equilíbrio do corpo e, a partir disso, a sustentação, a viabilidade da vida, certo? Das células e da vida, consequentemente. O nosso corpo, ele é composto, todo mundo já sabe, por 60%, 70% de água. E essa água, claro, ela vai ser distribuída entre dois meios, principalmente. Tem um terceiro espaço que a gente vai ver mais à frente, mas a princípio, a priori, ela é armazenada principalmente em dois espaços, certo? O extracelular e o intracelular. O líquido extracelular, que a gente pode aqui utilizar o termo LEC, certo? Líquido extracelular, é o que chamamos de meio interno. É um pouco contraditório, né? Porque quando a gente pensar, o intracelular deveria ser mais interno, né? Que é intra, né? Mas não, vamos entender por quê. O líquido extracelular, ele foi chamado de meio interno a partir dessa nomenclatura de Claude Bernard, que chamou de milieu interior. Assim, desculpa se tiver errado a pronúncia, né? Eu estou aprendendo com vocês, então, só para dar uma ideiazinha, certo? Que significa exatamente meio interno. Milieu interior. Não sei se é assim, mas vamos lá. Está em movimento constante por todo o corpo. Por que está em movimento constante? O líquido extracelular, o que a gente vai encontrar no sangue circulante, certo? E também em líquidos teciduais, certo? É um líquido que está fora da célula. Se estiver fora da célula, é extracelular, ok? Ele é rico em alguns íons, especialmente o sódio, o cloreto e o bicarbonato, ok? E ele contém nutrientes vitais, como o oxigênio, O2, a glicose, que é fonte de energia, aminoácidos
que vão gerar aí as proteínas e os ácidos graxos que dão base para formação de lipídios, né? E também vai ajudar no transporte de resíduos, que é o CO2 principalmente, ok? Já o líquido intracelular é o líquido que está dentro da célula, como o próprio nome diz, intracelular. E, no caso, a gente somando todo o líquido intracelular que a gente possui, como a gente tem trilhões de células, a gente vai ter aí um líquido que é localizado nesses trilhões de células que a gente possui. E, diferentemente do líquido extracelular, ele vai ser rico em íons potássio, magnésio e fosfato, certo? É separado do líquido extracelular por mecanismos especiais de transporte nas membranas celulares. Tem vários mecanismos de transporte, só que não vai ser o tema da nossa aula de hoje, a gente vai ter uma mais à frente. Salvo engano, é o capítulo 4, que foca nesses mecanismos de transporte. E lá a gente vai entender melhor como funcionam, mas aqui já é para vocês terem a noção de que a separação entre esses líquidos, entre o líquido extracelular e o intracelular, se dá justamente por essa membrana e esse mecanismo de transporte entre eles, certo? Que dá uma conversação entre esses dois ambientes. Aí, agora que você entende o conceito, né, do meio interno, que seria o meio que é dentro do corpo, mas é fora das células, certo? É o meio extracelular. Agora você entende que a manutenção de condições quase constantes nesse meio, ele vai manter o equilíbrio do corpo. Por quê? A depender das variações desse meio interno, que é o que do líquido extracelular, que é o que mais varia no corpo, é que vai, a partir desses mecanismos que a gente vai estudar mais à frente, de passagem de íons, de substâncias entre o meio extra e intracelular, é que vai manter essa constância. Se o meio interno, que é o líquido extracelular, ele não está equilibrado, a tendência é que desequilibre também o meio intracelular a partir desse desequilíbrio externo, certo? Então, a princípio, a priori, quando isso acontece, a tendência é que o corpo ele tente amenizar esse desequilíbrio, às vezes desequilibrando de outro lado, para manter um padrão de meio termo entre o padrão inicial, certo? Já a gente vai entender melhor como é que isso funciona. No caso da fisiopatologia e da doença, a doença ela vai ser um estado de ruptura da homeostase. Então, toda vez que o ser humano ele adoece, é um indicativo de que o corpo não está equilibrado. Então, há algum processo ali, ele saiu do eixo, saiu do equilíbrio e saiu do processo homeostático, certo? Mas aí a gente entra dentro desse processo com mecanismos compensatórios que permanecem ativos dentro do nosso corpo para manter as funções vitais. Como, por exemplo, eu preciso alimentar minhas células com oxigênio, eu preciso transportar esse oxigênio para os tecidos. O meu corpo ele tem que manter essas funções, mesmo que alguma coisa esteja desregulada. Então, por exemplo, para que o transporte ele aconteça e uma substância ela passe do meio extracelular para o intra, o pH do meu sangue ele tem que estar em um equilíbrio, um exemplo, né? Ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. E para que ele esteja dentro desse contexto, desse meio, ele precisa estar com alguns aspectos equilibrados, mas às vezes quando um desequilibra, na tentativa de manter o pH nesse meio, aí eu vou ter uma alteração do outro, contrário ao valor que deveria, para ter esse equilíbrio, essa compensação, certo? É um exemplo, mais à frente eu vou desenvolver isso melhor para vocês entenderem. Só para vocês entenderem que o nosso corpo ele tem ferramentas para, no momento em que há uma desregulação do que é homeostático, do que é o equilíbrio, do que é o normal, ele tente compensar para voltar a essa normalidade, certo? Mas se no curto prazo aquilo é bom para o nosso corpo, porque vai manter o equilíbrio, né, naquele instante, às vezes, se a gente não melhorar a causa daquele processo, isso pode gerar muitos danos no longo prazo, certo?
Então, por isso que a gente tem que ficar atento, tem que entender como funciona e, geralmente, por exemplo, quando está doente, a ideia é que a gente não só trate os sintomas, a não ser que seja uma doença autolimitada, que em algum momento ela vai se encerrar e aí a ideia é só eu controlar os sintomas. Mas se for uma doença progressiva, a ideia é que eu identifique a causa dessa doença, trate-a para que essas alterações, elas aos poucos reduzam e eu volte à minha homeostasia, certo? Ok? Aí retirando a doença e o paciente melhorando, ok? Aí, agora, dentro desse contexto de explicação, uma perguntinha aqui para vocês, só para revisar. Você consegue explicar a diferença essencial de íons, sódio versus potássio, entre o líquido extracelular e o líquido intracelular, agora? Aqui, ó, para não complicar muito, vou fazer essa pergunta de forma melhor. Onde está concentrado mais íon sódio e mais íon potássio? Dentro ou fora da célula? Certo? Já é um questionamento aí para vocês. Mas lá no final a gente vai ter essa revisãozinha e aí vamos ver se vocês acertaram ou não. Mas aqui também já tem a resposta, tá? Não vou falar para ficar aí o suspense. Agora, entendendo essa parte aqui do líquido extracelular e do líquido intracelular, a gente vai entender agora os sistemas de transporte e trocas do líquido extracelular. Como é que funcionam essas trocas? A gente viu que para manter o equilíbrio intracelular, primeiro eu tenho que ter um meio interno equilibrado. E o desequilíbrio do meio interno, que é a parte do líquido extracelular, desequilibra também o intracelular. E como é que a gente... E isso se deve devido a essas trocas que ocorrem entre esses dois meios, né? Mas como é que funcionam essas trocas? Agora a gente vai entender, certo? Seria a logística do sistema circulatório, ok? Aqui a gente tem algumas imagens, certo? Do próprio Guyton e alguns contextozinhos para a gente entender. O líquido extracelular, ele tem basicamente, ele é transportado basicamente em dois estágios interligados. O primeiro é aquele mais macro, que vai ser a movimentação do sangue pelos vasos sanguíneos de todo o corpo. Aqui essa representação do Guyton eu não gosto muito, porque uma parte básica do macro é a gente entender como funciona o processo cardíaco, mas eu entendo ele porque assim está no capítulo inicial, depois a gente vai tratar mais especificamente do sistema circulatório e lá a gente vai entender melhor como funciona. Mas, basicamente, como funciona essa movimentação do sangue pelos vasos sanguíneos do corpo? O sangue, a princípio, depois que ele passa por todo o corpo, ele chega no coração, por meio da veia cava, no ventrículo ou no átrio direito, muito pouco oxigenado, porque o oxigênio que tinha já distribuiu pelo corpo, né, pelos tecidos. E depois ele segue para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele segue para o pulmão por meio da artéria pulmonar, certo? E lá no pulmão ele vai ser oxigenado, depois volta para o coração, passa entra pelo átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo, depois é bombeado pela aorta para o restante do corpo, certo? E nesse bombeamento, a gente vai ter um sangue mais oxigenado, porque foi oxigenado lá no pulmão, certo? E aí a gente segue aqui essa lógica. No caso aqui, nessa imagem, a gente tem um pulmão, beleza? Aí, entra no pulmão um pouco oxigenado, depois sai bem oxigenado, que é esse vermelhinho. Aí eu vou para o intestino, eu vou para os rins, certo? E dos rins, e também aqui essa parte que eu tenho uma anastomose, que é como se fosse um encontro. Anastomose é um encontro entre artérias e veias capilares, na verdade, que são veias, arteríolas, vênulas, são veias e artérias bem miudinhas, bem pequenininhas, bem fininhas, certo? E o encontro delas também permite um processo que vai ser o do estágio 2 que a gente vai entender do micro, né? Mas, finalizando o processo do macro ainda, depois de passar de colocar o oxigênio que está vindo dessas artérias bem oxigenadas em todos esses órgãos aqui que foram exemplificados e mais os demais que não foram exemplificados nessa imagem,
a gente deixou o oxigênio lá nesses tecidos que estavam precisando, e o nosso corpo ele devolve esse sangue para o coração a partir das veias, certo? As veias são o que levam o sangue dos órgãos para o coração, certo? E as artérias que levam do coração para os demais órgãos, ok? E aí esse sangue pouco oxigenado, ele vai e volta, faz todo esse processo de novo, ok? Esse é o sistema macro. Geralmente, a gente está em repouso, nosso corpo faz isso uma vez a cada minuto. Ele coloca o sangue no nosso coração, passa por todos os órgãos e retorna por todo esse processo uma vez por minuto. Quando a gente está mais ativo, isso pode acontecer até 6 vezes por minuto. Então, é um processo que é bem mais ativo, né? Certo? Vai bem mais vezes. Você pode até lembrar, por exemplo, que o nosso coração acelera muito quando a gente está correndo, quando a gente está caminhando, e quando a gente está deitado, ele fica bem mais lento, né? É um processo que a gente pode observar que a gente entender um pouco como funciona isso, esse aumento e essa redução desses ciclos, certo? E aí a gente entra no estágio 2, que é a parte mais micro. Seria a movimentação contínua de líquido entre os capilares sanguíneos e os espaços intercelulares por meio de movimento molecular cinético. Como funcionaria isso? Ó? Essa segunda imagem que a gente tem aqui, que é como se fosse uma aproximação daquela anastomose ali que a gente está vendo, é aquele encontro de artérias pequenininhas e veias pequenininhas, são arteríolas e vênulas. Aqui, nessa representação mais larga, o que a gente percebe? A gente tem algumas células entre esses capilares, um espaço que é vazio, né? Entre esses capilares, essas artérias. Capilares são artérias ou vênulas, tá? Artérias ou veias. Mas aqui, pequenininhas, bem pequenininhas. Arteríolas ou vênulas, certo? E aí a gente tem nesses espaços entremeados, temos células e também temos um espaço entre essas células, ok? E aí, aqui tem a representação com essas setinhas que demonstram que parte das substâncias que o sangue está trazendo, ela passa, atravessa os capilares, que eles são fininhos, justamente para permitir essa passagem. Aí passam por esse espaço que tem entre a célula e o capilar, que a gente chama de terceiro espaço, ou espaço intersticial, ou interstício, e chega até as células, certo? A partir desse processo, pode ser difusão, a gente vai ver os vários processos, difusão, osmose, entre outras coisas, a gente vai estudar mais à frente esse processo. Mas o importante agora é que, dentro desse contexto, ela passa dos capilares para as células, passando por entre o interstício. E um aspecto bem importante desse processo, para permitir essa passagem, é o fato de que poucas células estão localizadas a mais de 30 micrômetros de um capilar. Então, essas células, apesar de elas não estarem apregadas no capilar, elas estão a uma proximidade muito grande, assim, elas estão muito próximas, certo? Quase sem espaço intersticial, justamente para permitir essa passagem de substâncias entre o sangue e elas, certo? Entre o líquido extracelular, do líquido extracelular para o líquido intracelular, certo? Só que quando há uma falha nessa troca, a gente vai ter o acúmulo desse líquido nesses tecidos externos, no interstício, no terceiro espaço. E aí, uma coisa que vocês vão ver, que é muito comum quando a gente já está na prática médica, é a presença de edema. E aí o edema nada mais é do que esse acúmulo de líquido entre os capilares e o intracelular, certo? Então, o terceiro espaço ele seria uma parte do líquido extracelular, porque está extracélula, né? A gente tem a parte extracelular e intracelular. Só que, geralmente, numa condição normal, esse líquido ele estará concentrado, esse líquido extracelular, no meio interno, estará mais concentrado nos capilares, nas veias, artérias, certo? Mas quando há uma falha nessa troca, por algum processo patológico, geralmente,
ou então por algumas vezes um paciente está muito tempo em repouso, deitado, um repouso que não pode levantar, às vezes essa redução do fluxo ali do sangue faz com que aumente, certo? Acumule água ou outras substâncias líquidas dentro desse interstício e isso provoque o edema, certo? Então, esse é um aspecto bem interessante, a gente entender como seria o processo de formação do edema em um paciente. Depois de entender esse processo, como funciona essa passagem, essas trocas, a gente vai entender agora a origem de nutrientes e a remoção de resíduos. De onde se originam esses nutrientes? Como se faz a remoção dos resíduos depois que a célula utiliza aqueles nutrientes? Como é que ela despacha depois? Como é que ela remove aquilo que não é mais útil para ela, certo? A gente vai entender que tem processos, tem órgãos específicos para isso, tem órgãos que funcionam das duas formas, tanto como uma origem de nutrientes, quanto uma forma de remoção dos resíduos. E alguns deles aqui eu vou apresentar brevemente, porque a gente vai ter várias oportunidades de aprofundar em cada um deles. Mas entre a origem dos nutrientes, os inputs, seriam o sistema respiratório, primeiro deles, em que ele vai captar o oxigênio da atmosfera, né? E a partir dessa captação, ele vai transportar esse oxigênio para os capilares, para o sangue, certo? Como fazendo isso? Como é que ele vai fazer isso? Por meio dos alvéolos, que são células pulmonares muito finas, justamente para permitir esse processo. Cada alvéolo, para vocês terem noção, tem cerca de 0,4 a 2 micrômetros de espessura. Então, é uma espessura muito reduzida para justamente permitir com que esse oxigênio ele seja transportado por difusão simples, chegue nos capilares, que também vão ser veias bem fininhas, ou artérias bem fininhas, arteríolas bem fininhas, e dentro desse processo ele consiga transportar o oxigênio, certo? Para eles, e depois levar para o coração, por meio as vênulas vão levando por meio da veia pulmonar até o coração, certo? Outro órgão que também é importante dentro do processo de absorção de nutrientes é o trato gastrointestinal, certo? Em que ele vai absorver carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, a base da nossa alimentação, certo? Os carboidratos são a energia mais básica, é o que o nosso corpo ele vai adquirir mais rapidamente energia, certo? E quando ele tem excesso de carboidratos, em algum momento vai lá a partir de outros órgãos fazer um armazenamento desses nutrientes a partir de processos metabólicos, e quando ele precisa, quando é uma necessidade mais urgente, ele já utiliza direto, fazendo todo um processo de formação, de utilização de energia. Mais à frente a gente vai entender, a gente pode trazer esse processo mais explicado, trazendo, talvez fisiologia, no livro de fisiologia não tem especificamente, mas a gente pode trazer material de bioquímica que explica o ciclo de Krebs, explica como é o funcionamento, como é que acontece essa formação energética. Então a gente pode aprofundar essa parte também. Mas basicamente o que a gente tem que entender aqui é que o carboidrato é a base, é o que dá energia mais rápido para o corpo humano. Os ácidos graxos, eles são as bases dos lipídios que armazenam essa energia por mais tempo, certo? Como se fosse uma reserva energética do corpo. E os aminoácidos, que são a base das proteínas, que vão ajudar na formação muscular, vai ajudar na formação de anticorpos, entre outras funções, certo? Então, são as bases, de fato. O trato gastrointestinal vai absorver o que é mais importante para o nosso corpo, que é essencial para ele. E o fígado e órgãos metabólicos,
eles vão ajudar justamente na alteração da composição química dessas substâncias que eu absorvi, certo? Às vezes, o que acontece? Eu posso absorver essas substâncias mais simples, como carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, mas aí, por exemplo, eu preciso transformar o carboidrato em um lipídio, preciso transformar em uma célula maior, mais complexa, e eu preciso, a partir disso, anabolizar aquela substância. E aí o nosso fígado tem essa capacidade, e outros órgãos também. Mesma forma, ácidos graxos. Eu posso querer utilizá-lo já de imediato, ou transformar ácidos graxos em lipídios, ou em lipídios mais complexos, ou guardar em reserva, ou então eu posso catabolizar ele, eu posso quebrar essas moléculas em moléculas mais simples e utilizar como forma de energia em carboidrato, quando eu não tiver uma fonte de carboidrato mais fácil, certo? Da mesma forma, os aminoácidos, eu posso adquiri-los, nosso corpo ele pode formar outras proteínas, formar proteínas a partir deles, e se eu já ingiro proteínas, geralmente o que acontece? Eu quebro essa molécula maior de proteína e aminoácidos para gerar outras proteínas que o meu corpo ele acha ali, ele percebe que é necessário naquele instante, certo? Então, esse processo do metabolismo do nosso corpo, que é feito pelo anabolismo, a junção de moléculas pequenas e maiores, e o catabolismo, a quebra de moléculas grandes em menores para ajudar justamente esse processo é uma das origens mais importantes aí de nutrientes do nosso corpo. Outro sistema também que faz parte dessa origem de nutrientes é o músculo esquelético. Ele proporciona a mobilidade necessária para a gente buscar o alimento e proteger o organismo. Então, se eu não tiver uma musculatura, um sistema musculoesquelético, eu fico desprotegido. Um exemplo que a gente pode trazer é um paciente paraplégico, um paciente que foi amputado quando ele não tem aquele processo aquela ferramenta musculoesquelética, ele reduz muito as suas chances de sobreviver sozinho, ele acaba tendo uma dependência maior dos demais. Então, o sistema musculoesquelético também é uma fonte de nutrientes, porque se a gente considerar o ser humano mais do passado, nossos antepassados, a forma com que eles adquiriam alimentos era indo em busca, caçando, então ele utilizava ali a forma mais brusca de como seria a forma de adquirir os nutrientes. E hoje mesmo, na atualidade, mesmo tendo iFood de tudo, pelo menos ir buscar na porta a gente tem que ir. Então, tem um processo aí que é necessário a gente utilizar o sistema musculoesquelético. Já para a remoção dos resíduos, os pulmões eles também têm um papel importante, porque se ele absorve o O2, ele vai remover o CO2, que é o produto final da utilização desse oxigênio no processo de geração de energia do corpo. Entre lá o ciclo de Krebs que eu falei, que a gente pode ter uma aula depois disso, certo? O mais e a remoção do CO2 é importante, uma remoção importante, porque o CO2 é o resíduo mais presente no nosso corpo. E diferente dos demais resíduos, ele é expulso pelos nossos pulmões, certo? Ele é removido pelos nossos pulmões. O rim, por outro lado, ele também tem um papel fundamental dentro desse processo de remoção dos resíduos. Talvez é o órgão que tem como principal função essa remoção, mas ele não remove o principal resíduo que a gente tem no nosso corpo, né? Que é o CO2. Ele vai remover, ele vai filtrar grandes quantidades de plasma, ok? Que é o plasma sanguíneo, reabsorver o que é essencial dele, então ele meio que faz uma peneiração ali, ele avalia o que é importante para o nosso corpo, reabsorve, leva de volta para o sangue, e depois ele excreta também, ao mesmo tempo ele excreta, ele seleciona aquilo que não é mais importante, que é um resíduo, que não vai ser mais funcional para o nosso corpo, e descarta, certo? Por meio da urina, excreta por meio da urina, e também ele excreta a urina e também outros produtos finais, como a ureia, o ácido úrico, o excesso de íons e água. Então, ele é um órgão aí muito importante dentro desse processo de remoção dos resíduos, mas também de equilíbrio
do conteúdo plasmático, né, do conteúdo sanguíneo. Já o trato gastrointestinal, ele tem um processo importante na absorção, mas também na eliminação do que é digerido, o que não é digerido, e também de resíduos metabólicos nas fezes. Às vezes, por exemplo, algo que eu fiz lá no fígado, que é até o próximo aqui, que tem a remoção, ao metabolizar muitas substâncias, algumas elas são tóxicas, e como parte de proteção do nosso corpo, ele excreta por meio da bile, certo? Ele secreta na bile esses fármacos químicos que são tóxicos. Ao secretar na bile, a bile secreta no trato gastrointestinal, e esses resíduos acabam sendo descartados também no trato gastrointestinal, certo? Então aí também tem um auxílio entre os sistemas, certo? Dentro desse processo. E algo importante também a relatar é aquilo lá que eu já estava falando. O CO2, ele é o subproduto metabólico mais abundante no corpo, mas, apesar do rim ter essa característica de órgão secretor muito importante, não são eles os responsáveis primários por sua excreção rápida. Na verdade, é o pulmão. Em algum momento ele pode até secretar, mas o principal é o pulmão, certo? Durante a respiração. Entendendo esse processo aí da logística metabólica, a gente vai agora para a regulação e também para os sistemas de controle. A gente vai ter a gente entendeu os vários sistemas de absorção, de secreção, mas também tem alguns sistemas importantes que são os que controlam esse processo. O sistema nervoso, o sistema hormonal, e como esses mecanismos acabam acontecendo na prática, certo? Dentro dessa regulação aí, se a gente considerar a forma integrada dela nas funções do corpo, para a homeostase ela funcionar, sistemas diferentes eles devem agir de forma coordenada para que as coisas fluam, né? O sistema nervoso, então, ele vai ter um processo de controle rápido e sensorial. Ele é dividido em três partes principais, didaticamente, que seria a aferência sensorial, o sistema nervoso central, cérebro e medula, e a eferência motora. Como é que funciona isso? A gente tem 5 sentidos básicos, que são os sensórios básicos: o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, certo? E quando a gente utiliza, quando a gente ouve uma informação, ou então sente um cheiro, ou mastiga algo, ou toca algo dentro desse processo, a gente vai ter uma sensação, certo? Quando algo quente chega perto da gente, a gente vai ter a sensação da coisa do nosso da nossa pele, a sensação dela queimando, certo? Dela esquentando. Então, essa sensação que a gente tem, ela gera um estímulo nervoso que sobe. Por isso que é a aferência. Vai até o nosso cérebro, certo? Aferência. Lá, essa informação ela chega no nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, e dentro desse sistema nervoso central, a gente vai ter uma identificação dessa informação, uma maturação dessa informação, que vai gerar um comportamento que vai ser eferido, vai ser levado do nosso sistema central para o nosso sistema motor, e a gente vai ter uma reação motora em relação àquele estímulo, certo? Ou a gente vê uma coisa muito feia e tem o estímulo de virar para o outro lado para não ver, ou a gente esquema, tem o estímulo para tirar a mão do lugar. Esse processo ele é coordenado mais ou menos dessa forma, certo? Utilizando esses três aspectos. Algumas exceções dentro dos contextos existem, mas vamos focar por enquanto nesse aspecto, certo? Nessas três partes, porque a gente vai ter aulas específicas do sistema nervoso central. E a gente vai entender melhor esses mecanismos. Já também, esse seria o sistema nervoso central, ou o sistema nervoso que a gente tem domínio, certo? Mas tem um sistema que a gente não tem tanta
capacidade de decisão, certo? A gente não tem controle sobre ele, seria o sistema autônomo, ok? Nesse sistema, ele vai operar em nível subconsciente, controlando o coração, trato gastrointestinal, glândulas, aspectos do nosso corpo que são fundamentais e não precisam ser racionalizados para serem feitos. Eles precisam ser feitos automaticamente para que a gente sobreviva. Então, se eu colocar razão dentro desse processo, isso pode até atrapalhar a minha sobrevivência. Por exemplo, se a respiração a gente fizesse só quando a gente sentisse vontade, ou quando a gente percebesse, e aí começasse a respirar, a gente não sobreviveria por muito tempo. Porque uma hora a gente esqueceria e a gente pararia de respirar, certo? Ou então a gente não conseguiria pensar em outras coisas, a não ser a respiração, porque se a gente parasse de pensar na nossa respiração, a gente pararia de fazer, de absorver o oxigênio e depois eliminar o CO2 e isso nos mataria em algum momento. Então, algumas funções são primordiais que o nosso corpo faça sozinho, sem a nossa intervenção, para que a gente sobreviva e possa utilizar a nossa mente, o, o nosso sistema nervoso de uma forma mais ativa, certo? Ok? Então, o sistema autônomo ele vai ter essa capacidade de sozinho gerir várias ações do nosso corpo que são essenciais para, claro, a gente nos mantermos vivos, certo? O outro sistema hormonal, o outro sistema importante dentro desse processo de controle é o sistema hormonal. Ele já vai controlar o metabolismo nosso, certo? E ele é composto principalmente por 8 grandes glândulas endócrinas que secretam os mensageiros químicos que são os hormônios, certo? Eles secretam esses hormônios, eles adentram o nosso sistema circulatório, nosso sangue, e vai ser levado até o órgão que ele precisa ser estimular, né? Ele precisa estimular. E ele vai complementar o sistema nervoso regulando justamente essas funções metabólicas, que eu até expliquei um pouco, tem a parte do anabolismo, do catabolismo, certo? E aí, dentro desse processo, alguns exemplos que a gente pode trazer, por exemplo, é do hormônio insulina, que vai controlar o metabolismo da glicose. Outro são os adrenocorticoides, que vão controlar os íons e o metabolismo proteico. E o outro são os hormônios paratireoides, que vão controlar o cálcio, o fosfato. Então, são aí alguns dos hormônios que a gente pode citar e dos processos de metabolismo que eles atuam aí dentro desse controle do nosso corpo, certo? Da regulação do nosso corpo. A exemplo de um controle local, assim, só um adendo, pessoal, essas temáticas eu não vou aprofundar tanto agora, porque vão ter capítulos específicos para isso. Agora, só para a gente ter uma ideia geral de como funciona, tá? O nosso sistema, a nossa fisiologia, de fato, né? A partir dos mecanismos de regulação e tudo mais, que são básicos para a gente entender o que vem à frente, ok? E aí, dentro do controle local, quando a gente coloca um controle mais específico de uma área, como a da regulação do O2 e do CO2, a gente vai ver que essa regulação ela vai da concentração de oxigênio, por exemplo, ela depende primariamente das características clínicas da hemoglobina. Só pegando esse contexto do O2 e CO2 para a gente entender como funciona. E ela só libera O2 no líquido tecidual se a concentração estiver baixa, o que a gente chama de função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina, certo? Então, o que vai acontecer? A nossa hemoglobina, ela vai pegar, ela tem uma forte capacidade de aderência com o oxigênio, certo? Ela chega lá sem a molécula de oxigênio, lá nos capilares que vão para que se aproximam dos alvéolos, adquirem o O2, e ao adquirirem o O2, elas vão levar essa molécula de oxigênio por todo o corpo,
mas chega um momento em que ela tem que deixar essa molécula em algum lugar. E como é que ela faz isso, né? Como é que ela vai deixar essa molécula de O2 no local que ela precisa? E aí, para isso, é que existe essa função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina, que seria o quê? Seria o processo de a própria hemoglobina, quando ela chega no local em que ela precisa deixar o oxigênio, ela vai passando, talvez ela chegue no local que já tenha muito oxigênio, não há necessidade, e aí ela tem essa característica química, a partir de processos, de identificar que ali não é necessário, naquele instante, entregar o oxigênio naquele local. Mas aí, quando ela passa, vai mais um pouquinho pela corrente sanguínea, chega a um lugar em que as células elas já estão necessitando muito de oxigênio, porque ele tem pouco oxigênio naquele local. E aí, por receptores químicos, ela vai conseguir perceber a necessidade daquele meio de oxigênio e aí ela vai liberar essa molécula de oxigênio e permitir que o oxigênio se difunda até as células que estão necessitando dele para gerar energia naquele local, certo? E aí ela segue o fluxo sem o oxigênio até de novo chegar lá nos alvéolos e ter uma nova molécula de oxigênio e fazer esse processo, beleza? Mas aí tem também o processo do excesso de CO2. Tem locais que tem um excesso de O2 naquele instante e não há necessidade da hemoglobina deixar o O2 ali, tem momentos também que há ambientes em que as células já utilizaram muito O2 e como subproduto do ciclo de Krebs, ela acaba despejando muito O2 naquele ambiente e ali há um acúmulo de CO2, certo? E esse acúmulo de CO2, ele precisa ser desfeito em algum momento. E aí o que que o nosso corpo ele usa para isso? Ele vai excitar o centro respiratório no cérebro, vai fazer com que o nosso corpo ele respire mais vezes e mais profundamente para eliminar mais CO2 e aí fazer o processo de o CO2 ele voltar mais lá para o ambiente do pulmão e ser eliminado mais, para não ter esse excesso e eu não ter um desequilíbrio ali naquele ambiente, certo? Então esse é um exemplo de regulação do O2 e CO2 que é um exemplo de controle local. E aí, para que isso aconteça, claro, no caso do O2, tem esse processo químico, geralmente encaminhado por hormônios, certo? Por um sistema nervoso, eles vão fazer esse papel, e o CO2 da mesma forma. Então, o nosso cérebro ele percebe, lá no centro respiratório do cérebro, que tem um excesso de CO2, e aí ele faz com que o nosso corpo ele se adapte àquele processo e respire mais vezes, mais profundamente para eliminar o CO2. Então, vocês percebem aí que o processo de regulação ele tem uma importância muito grande de vários mecanismos e de uma função de fato integrada para ele ocorrer da melhor forma. Agora, o reflexo barorreceptor é um outro exemplo que a gente pode trazer, certo? Dentro desse processo de regulação. E dentro dele a gente consegue entender até um conceito de ganho do sistema, que seria uma forma de entender quão efetivo um sistema é para controlar aquela situação e não permitir que ela saia muito do controle do corpo, para que ela consiga se manter mais equilibrada, certo? E aqui tem um exemplo bem interessante. Ó, primeiro tem um esqueminha. O sistema barorreceptor é um clássico exemplo de regulação rápida da pressão arterial. Como vocês podem ver, ó, nesse esqueminha, o ponto de ajuste de referência ele vai estar lá no sistema nervoso, na região do bulbo raquidiano, onde existem centros vasomotores. Esse sistema ele vai atuar, ele vai fomentar, ele vai controlar o sistema nervoso simpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, que vai ativar vasos sanguíneos, coração, a depender da necessidade, a depender da pressão arterial, e essa pressão arterial,
ela será a variável controlada por baroreceptores, que são um sensor que vai sinalizar esse feedback para o bulbo, de novo, para o sistema nervoso central, e que vai iniciar todo esse processo, certo? Mas como é que vai acontecer isso? Um exemplo aqui. Digamos que a pressão arterial ela aumente, certo? O que acontece? Quando a pressão arterial aumenta, geralmente os nossos vasos estão se contraindo muito, tem uma vasoconstrição. E quando tem uma vasoconstrição, ao mesmo tempo que há essa vasoconstrição, há uma abertura, um estiramento dos baroreceptores, que são receptores que geralmente ficam na altura do arco aórtico e do seio das carótidas, certo? E aí, seios carotídeos. E aí, nesse ambiente, quando há esse processo de pressão muito aumentada, uma forma do nosso corpo reagir é justamente estirando, abrindo esses baroreceptores. E uma consequência disso é o envio, né, ó, esse sinal de feedback, já que o baroreceptor é um sensor, ele envia os sinais ao bulbo, certo? Que é o ponto de ajuste de referência, e essa parte do nosso sistema nervoso, ela vai mandar informação para o centro vasomotor que a gente tem, o sistema nervoso simpático, de inibição, certo? Desse sistema, desse centro vasomotor, o que vai fazer com que eu reduza o envio, né, de substâncias que vão fazer com que o sistema nervoso simpático se ative, e aí, sem essa ativação do sistema nervoso simpático, dos receptores do sistema nervoso simpático, eu vou ter uma contrapartida. Se o sistema nervoso simpático ele promove a vasoconstrição e o aumento do bombeamento cardíaco, quando eu inibo esse sistema, o que vai acontecer é o contrário. Eu vou ter uma vasodilatação, os vasos vão se abrir mais, eu vou ter uma redução do bombeamento cardíaco, e se eu tenho esse processo em conjunto, eu vou ter uma redução da pressão arterial, porque se o que estava promovendo o aumento da pressão, justamente essa vasoconstrição que estava aumentando, se eu dilato, eu alivio esse processo. E se o bombeamento que estava rápido para acelerar esse processo é reduzido também, a tendência é que a minha pressão arterial ela reduza. Então, esse processo é uma forma do nosso corpo identificar que tem algo em excesso, a pressão está aumentando muito, e a partir de um sistema fisiológico, ele ativar o nosso sistema nervoso central, e o nosso sistema nervoso central dá como resposta uma redução desses estímulos e promover a redução do que estava além do que é o normal, certo? Ok? E aí, como é que a gente vai avaliar o grau de eficiência desse sistema, certo? É a partir do nosso ganho. Aí a gente tem até uma formulazinha. O ganho é igual a correção vezes o erro. E aí, para a gente entender essa correção e erro, tem um exemplozinho didático aqui para a gente entender que o próprio Guyton ele traz. Por exemplo, em um contexto de transfusão de sangue, eu vou ter um aumento da pressão arterial, por exemplo, em um contexto que eu não tenho esse reflexo, é o exemplo que ele traz lá, tá? Em que eu não tenho esse reflexo dos baroreceptores, o contexto que eu vou ter após uma transfusão de sangue é um aumento da pressão arterial de 100 para 175 milímetros de mercúrio, ok? Então, eu tenho um aumento aí de 75 milímetros de mercúrio do que era antes e do que se tornou depois, sem esse reflexo. Com o reflexo intacto, eu vou ter uma pressão subindo também, mas só que apenas para 125 milímetros de mercúrio. Então, saiu de 100 para 125, que foi um aumento de 25 milímetros de mercúrio. O nosso valor base, que era antes dessa transfusão, era de 100, ok? Aí tem até um gráficozinho aqui que ajuda. Com o reflexo 125, isso é um reflexo 175. A nossa correção vai ser o valor da pressão com reflexo menos o valor sem o reflexo.
que vai dar um valor negativo aí de 50 milímetros de mercúrio. Por quê? 125, que é com reflexo, menos os 175, dá menos 50 milímetros de mercúrio, ok? Então, o sistema puxou de 175 de volta para 125. Basicamente, a correção aí foi menos 50, certo? Era para ir até 175, mas com o sistema ativo, o sistema de barorreceptores ativo, isso aí foi puxado, foi corrigido, menos 50, certo? Menos 50 milímetros de mercúrio. Já o erro é o quanto a PA ainda ficou acima dos 100 originais. Então, o que ficou acima do valor original, que era o valor de base, que era 100, certo? Foi 25 milímetros de mercúrio, que aumentou, ok? Então, esse vai ser o erro. Como o ganho é a correção dividido pelo erro, então vai ser menos 50 dividido por mais 25, que dá menos 2. Só vendo assim, não é tão claro como isso de fato nos dá o quão efetivo um sistema de controle é efetivo, né? O quão efetivo é um sistema de controle. Mas, por exemplo, se a gente comparar esse aqui, que seria o ganho de um sistema do reflexo barorreceptor, que é menos 2, com o da temperatura, por exemplo, que é de menos 33, o da temperatura é bem mais efetivo do que o barorreceptor, porque quanto menor esse valor, no caso, considerando valores negativos, o menor seria o que tem o menos e um valor maior, né? O menos 33. Maior seria esse essa efetividade desse sistema, ok? Então, o sistema barorreceptor, apesar de ser efetivo, nem é tão efetivo quanto outros, como é o caso da temperatura. Mas a gente já consegue avaliar que, por exemplo, ele tem uma efetividade de reduzir em 2/3 o que seria normalmente, o que seria naturalmente, o que ocorreria naturalmente sem esse reflexo, sem essa forma do nosso corpo controlar esse processo para voltar ao homeostase, certo? E aqui temos uma perguntinha. A gente viu ali como funciona o processo do aumento da pressão arterial e dentro desse contexto do reflexo barorreceptor. Mas, por que a queda da pressão causa aceleração do coração? Que seria o contrário, né? Se o aumento da PA ele causa redução, por que que a queda da pressão arterial ele vai causar aceleração do coração? Deixei essa perguntinha para vocês, certo? Pausa aí, tenta responder. Mas, basicamente, eu coloquei até a dica aqui, pense na ausência de inibição do centro vasomotor. Se esse sistema, lembra lá, ele é ativado quando há um estiramento dos barorreceptores, e esse estiramento ocorre quando a pressão está aumentada, se a minha pressão está baixa, esse sistema ele nem vai ser ativado, certo? Ele vai ser inativado. E com tendência, se esse sistema está sendo pouco ativado, a tendência é que nosso corpo responda de forma contrária, para também voltar à normalidade. Então, a pressão arterial baixa, sendo ela baixa, ela também está saindo do padrão de normalidade. E se ela está saindo, o nosso corpo ele vai tentar compensar também. E aí o que vai acontecer é um processo contrário. Em vez de eu ter uma inibição do centro vasomotor, na verdade eu vou ter uma ativação desse sistema, o que vai aumentar a vasoconstrição e aumentar o bombeamento cardíaco, retornando a PA ao normal, já que ela estava baixa. Então vai ser o processo contrário, ok? Então, basicamente, o mesmo sistema atuando de formas diferentes, com fase no que está alterado naquele instante, ok? E aí a gente entra nas características dos sistemas de controle, que a gente vai entender agora como é que funciona de fato esses feedbacks, né? Feedback positivo, feedback negativo, o que esse feedback tem a ver com essas situações seria o cerne de tudo aquilo que a gente viu até o momento. A imensa maioria dos sistemas de controle do organismo ele age por feedback negativo, pois o feedback negativo ele vai promover a estabilidade da vida. Uma coisa que às vezes me confunde muito, inclusive me confundia bastante,
quando eu estava começando a estudar esse assunto, porque quando a gente pensa matematicamente, negativo é tudo que reduz, positivo tudo que aumenta, né? De fato, tem um pouquinho desse contexto, mas a ideia aqui é em relação aos estímulos. Por exemplo, certo? Mecanismo. Um fator excessivo ou deficiente desencadeia eventos que alteram a variação na direção oposta, negativa ao estímulo inicial. Por exemplo, pH, eu acho que é um exemplo muito bom. Por quê? pH eu tenho aquela base que tem que estar normal entre 7,35 e 7,45, ok? Ali é o ponto de normalidade. Se eu passo 7,45, eu já tenho um pH muito básico para o meu ambiente sanguíneo. Se eu tenho um pH abaixo de 7,35, eu já tenho um pH muito baixo para o meu processo ali, para o meu sistema circulatório. E aí, o que eu preciso fazer? Certo? Eu preciso utilizar de algum mecanismo para, se eu tiver o pH aumentado, para reduzir para o pH que estava antes, certo? Ok? E nesse contexto, fica evidente para mim que aquele processo de reduzir o pH do maior para o normal, eu estou reduzindo, então é negativo, ok? É um feedback negativo, ok? São um estímulo que eu vou fazer para voltar o pH para a normalidade. Agora, volto quando é um pH baixo e eu tenho que voltar para a normalidade. Eu tenho que aumentar meu pH. Era aqui que eu caí na pegadinha. Por quê? Se eu aumento meu pH, a tendência que eu tenho é, se eu estou aumentando, é um feedback positivo, errado. Porque o que eu estou considerando aqui é o que eu estou fazendo para o meu sistema, o estímulo que eu estou fazendo para o meu sistema voltar à normalidade. Se ele estava fora da normalidade para menos, e eu retorno para o meu normal, então é um feedback negativo, de eu interromper aquele processo de redução contínua do meu pH. Então estava reduzindo muito meu pH, e eu tenho um estímulo contrário a esse para voltar para a normalidade. Então é um feedback negativo, porque eu estou negativando a ação do meu corpo, a ação patológica de derrubar demais o meu pH. Então, eu estou sendo contra esse estímulo, certo? Eu estou. É um feedback negativo porque eu utilizar um processo contrário ao estímulo inicial de redução do pH, ok? Então, os dois são feedback negativo. O que seria um exemplo de feedback positivo, certo? O feedback positivo ele já é na maioria das vezes, um processo que demanda muito, que ocasiona uma instabilidade muito grande, certo? Quando o feedback negativo ele busca a estabilidade, ele busca sempre voltar ao normal, o que está alterado. O positivo é como se ele reforçasse aquilo que já está alterado. Por exemplo, até um exemplo no próximo slide que eu vou explicar melhor isso, né? Se você perde uma X quantidade de sangue, ok? A X quantidade de sangue não há reposição, a tendência é que aos poucos esse sangue, a falta desse sangue interrompa todo o processo do seu corpo de estabilização e você aumente ainda mais a instabilidade do seu corpo. E aí você está aumentando aquele estímulo inicial negativo. Porque começou a reduzir, você está perdendo líquido, perde, até acabar e você falecer. Então, o positivo é isso, é quando você começa um e continua o estímulo. Então, é mais. Você está aumentando aquele processo, sem retornar para o normal, sem interromper aquele processo inicial, aquele estímulo inicial. Então, esse é positivo. Mas nem sempre o feedback positivo ele vai estar negativo, vai ser um processo negativo, né? Às vezes ele pode ser positivo, por exemplo, a mulher está no parto, e aí ela começa o trabalho de parto, o colo ele começa a dilatar, e ela precisa muito contrair mais para sair mais rápido. Então vai ter o feedback positivo para quê? Para ajudar o útero a contrair mais, para abrir mais o colo e o neném conseguir passar. Então, aquele feedback positivo, ali de aumentar aquele estímulo na contração, ele vai ser positivo naquela circunstância, certo?
Mas, na maioria das vezes, o feedback positivo é negativo. É, é até engraçado, né? Mas o feedback positivo, ele vai ser ruim para o organismo, na maioria das vezes. Enquanto que o feedback negativo, ele vai ser bom, certo? Porque ele vai reduzir aquele estímulo inicial que estava tirando o nosso corpo da normalidade, certo? Ok? Aí aqui, o objetivo do feedback negativo ele vai ser restabelecer o valor médio, retornando o sistema homeostase. Esse sempre é o objetivo, certo? Do feedback negativo. Ele trouxe até outro exemplo aqui, que é o aumento do CO2, aumenta a ventilação pulmonar, eliminando o CO2 extra, certo? Então, é aquele processo que a gente viu antes. Se eu tenho um excesso de CO2 no meu corpo, é um excesso. Eu tenho que ter um valor X de CO2. E aí, se esse valor X ele foi excedido, o meu corpo ele vai atuar para que eu respire mais vezes, mais profundamente, para que eu elimine mais CO2. E aí, ao eliminar CO2, eu reduzo aquela quantidade para um valor ok, certo? Um valor normal. Da mesma forma, se eu tiver com pouco CO2, eu tenho que estimular ele de alguma forma para aumentar a concentração de CO2 normal. E aí a tendência, quando isso acontece, é que eu faço o processo contrário. Eu faço respirações, menos longas, certo? Então, um processo contrário, ok? Para regular ali aquele processo. Mas ambos são exemplos de feedback negativo, porque eu saio do contexto patológico e volto e retorno. O contexto patológico que foi estimulado, teve um estímulo para ficar patológico, e eu sou contra esse estímulo para voltar para o normal, certo? Então, feedback negativo. O feedback positivo, o mecanismo dele é o estímulo inicial, causa mais estímulo do mesmo tipo, amplificando o desvio da normalidade. Então, começa com um estímulo que vai aumentando o processo, na maioria das vezes patológico, e esse processo é cada vez mais estimulado por esse feedback positivo, certo? Ok? Então, é o estímulo cada vez maior daquele processo inicial. E, geralmente, como consequência, ele leva à instabilidade sistêmica e é mais conhecido como ciclo vicioso, certo? Um estímulo negativo aumenta um processo que gera um outro processo que potencializa esse processo. E aí a gente tem um feedback positivo ali naquele contexto. O risco ele pode causar morte sistêmica caso o sistema ultrapasse os limites de controle negativo de fundo do organismo. A gente vai ter um exemplo aqui legal para entender esse processo. O ciclo vicioso, o ciclo útil e o controle adaptativo. Ó, nesse gráfico, a gente tem justamente aquele exemplo que eu trouxe, né? Da hemorragia. A hemorragia, esse gráfico ele mostra a eficácia do bombeamento cardíaco a depender da quantidade de líquido ou a quantidade de sangue que o meu corpo produz, né? Que o meu corpo possui, na verdade, com o passar do tempo, ok? Aí, digamos, a pessoa está lá com quantidade normal de sangue, e aí ela tem um acidente e começa a perder sangue, certo? Geralmente é o contexto mais comum de perda de sangue. E aí esse trauma provocou um sangramento e ela está perdendo o líquido, está perdendo sangue com o passar das horas, né? E aí perde. Se eu não repor, se eu repor, começo a repor, aí e para o sangramento ali, né, onde estava, mais ou menos com quando está em cerca de acima de 2 litros por minuto, o que, que vai acontecer? O meu corpo ele tem a capacidade ainda de regular aquele processo. Então, um sangramento de 1 litro, por exemplo, se eu consigo controlar a tempo, ele retorna à normalidade. E aí, para eu controlar, eu tenho que coagular o meu processo, o vaso no local em que ele está vazando. Então, eu posso fazer isso de forma mecânica para ajudar o meu corpo,
mas o meu próprio corpo ele tem um sistema de coagulação que vai tapar aquele local que está aberto, que foi afetado. E se isso acontecer a tempo, certo? Com sangramento de 1 litro, ainda o meu corpo ele consegue, por meio do feedback positivo, retornar ao normal. Agora, no ciclo vicioso, quando já há uma hemorragia de 2 litros, por exemplo, há uma redução do fluxo coronariano. Por quê? Quando chega em 2 litros, o sangue que fica dentro das minhas veias é mínimo, já reduziu bastante. E aí, quando ele tem que bombear, esse sangue tem que ser bombeado para a aorta. E lá na base da aorta eu tenho as coronárias, que são as artérias que irrigam o próprio coração, a própria musculatura cardíaca. O que vai acontecer? Não vai ter sangue suficiente para levar todo o oxigênio que o meu coração precisa para continuar bombeando o sangue para o resto do corpo. E aí, como feedback positivo, ele vai atuar aumentando o impacto do processo de sangramento no meu corpo. Como? Começa a hemorragia dos 2 litros. Há uma redução no fluxo coronariano, que é essas artérias que irrigam o meu coração. E isso enfraquece o coração. Se o coração está sendo bem oxigenado, ele vai ficar fraco. Se ele está fraco, eu vou reduzir o débito cardíaco, que é o volume por minuto que eu bombeio o sangue no meu coração. E aí, dentro desse processo, com a redução desse bombeamento do cardíaco, eu reduzo ainda mais o fluxo coronariano, que é o fluxo de sangue que vai para as artérias que bombeiam, ou para as artérias que irrigam o coração e que levam o oxigênio para ele. E isso gera um ciclo vicioso, porque cada vez mais eu vou reduzir o oxigênio para o coração e mais ele vai ficar fraco até falecimento, certo? Então, esse é um exemplo claro de ciclo vicioso do feedback positivo, certo? Ok? Agora, sempre eu vou ter a tentativa do meu corpo de feedback negativo para voltar à normalidade, certo? E aí era aquilo que eu tinha falado. Se eu conseguisse controlar para não ter uma hemorragia tão grande, ou então, se eu colocasse um concentrado de hemácias e conseguisse tapar o sangramento ao mesmo tempo, eu conseguiria retornar uma quantidade de sangue viável para o meu corpo reagir de forma adequada e conseguir retornar ao normal a partir do feedback negativo, certo? Agora, eu também tenho feedback positivo úteis. Não tenho só de ciclo vicioso, apesar de a maioria ser ruim, os feedbacks positivos. 3 são exemplos principais. O primeiro deles é a coagulação sanguínea, certo? Por quê? As enzimas ativam mais enzimas formando coágulo. Para o coágulo formar, o meu corpo ele vai liberar algumas substâncias que vão incentivar as outras, as diversas células ali da corrente sanguínea, começando com plaquetas, com outras células, a se coagularem, a formar um trombo e tampar, certo? Então, nesse processo, o estímulo ele vai ser positivo, de aumentar cada vez mais a coagulação, ok? E quando aumenta cada vez mais a coagulação, nesse processo positivo, ele consegue tampar o vaso e interromper o vazamento de sangue, certo? Isso pode ajudar a minha célula a se manter, o meu corpo a se manter vivo e conseguir posteriormente voltar à normalidade. E nesse caso, apesar de o feedback positivo ser bom, ser útil, ele na verdade faz parte de um processo de feedback negativo ainda maior. Mesmo ele sendo positivo e útil naquele instante, ele vai fazer parte do processo de feedback negativo de interromper o sangramento, certo? Para que o meu corpo ele consiga compensar, produzir mais sangue, mais, mais células sanguíneas e retornar aquele processo normal. Então, ele faz parte de um processo maior de feedback negativo,
mesmo sendo positivo nesse contexto, né? Sendo um feedback positivo, a coagulação, formação da coagulação sendo um feedback positivo, ele faz parte de um processo maior de feedback negativo, de retorno à homeostase, à quantidade normal de sangue no corpo, certo? O outro contexto é o do parto, que eu já até tinha explicado anteriormente, em que o colo vai ser estirado para isso, para dilatar mais esse colo. Ele vai ter mais contrações que vão aumentar ainda mais essa dilatação do colo e permitir a passagem do bebê. Então, um processo de feedback positivo. E os outros são os sinais nervosos, que muitas vezes também eles são utilizados em contextos maiores de feedbacks negativos. O sistema nervoso, por exemplo, quando há o vazamento de sódio, isso abre canais que deixam entrar mais sódio. Então, esse processo que é de polarização, aquele processo de passagem, a gente vai ter uma aula específica dessa fisiologia do sistema nervoso central, vocês vão entender mais profundamente isso, mas esse processo é o que vai permitir o estímulo nervoso ir de um local para outro, e ele é sempre ativado, mas quando que ele é ativado, geralmente? Na maioria das vezes, quer dizer, quando é um contexto de saída da homeostase, ele geralmente é ativado para promover um tipo de feedback negativo, para fazer com que o corpo ele tenha um feedback negativo em relação a alguma adversidade, alguma saída da homeostase. Então, mesmo ele sendo um processo positivo, um processo de feedback positivo que é útil, ele ainda também vai ser bastante utilizado em um contexto mais amplo de feedback negativo, que é para promover a estabilidade corporal, certo? E aí a gente tem um outro contexto, um outro tipo de controle, que é o controle adaptativo, certo? E aqui entra um aspecto bem interessante, que é o arco reflexo dentro do contexto do sistema nervoso, né? O arco reflexo é a gente viu lá que no sistema nervoso, uma informação, por exemplo, que pega alguns nossos órgãos sensoriais, ela inicia no sensório, é, vai como aferência até o nosso sistema nervoso central e depois retorna com parte do estímulo. Mas às vezes, algumas reações, o nosso corpo ele já cria uma ferramenta de nem precisar a informação chegar ao cérebro para ele reagir muito rápido, que é o caso dos arcos reflexos. Por exemplo, quando a gente bota a mão em um lugar queimado, antes de chegar no cérebro a informação, a gente já tem tirado. Quando a gente raciocinar que a gente se queimou e que aquele lugar é quente, que a gente botou o dedo lá, o nosso dedo já está bem longe. Porque o nosso corpo responde de uma forma que o estímulo chegou, ele só foi até a nossa medula espinhal e retornou como estímulo, certo? Esse seria uma experiência de arco reflexo. Só que, às vezes, a gente tem esse arco reflexo, só que o que acontece como resposta rápida do nosso corpo não é a resposta mais adequada que a gente tinha, que a gente poderia ter, certo? Às vezes a gente, por exemplo, colocou o dedo no lugar quente, e em vez de tirar para fora, a gente mudou de lugar para outro lugar que estava continuando quente. Então, não foi uma resposta tão adequada. E aí, como forma de controle adaptativo, o nosso cérebro, depois de raciocinar que a gente já fez aquele processo ali rápido do arco reflexo, mas foi de uma forma inadequada, ele vai corrigir para que em futuras vezes eu tenha a resposta rápida, mas de uma forma mais adequada que essa anterior. Então, seria a função desse controle adaptativo, certo? Basicamente. Seria um tipo de feedback negativo, mais retardado. Porque eu vou colocar com que esse arco reflexo, esse sistema que já é uma forma de proteção do corpo, para eu sair de processos que demandam uma rapidez muito grande antes de chegar a informação ao meu cérebro, só que eu saí de uma forma mais adequada do que na última vez que eu fiz isso, né? Certo? E aí eu tenho uma conexão clínica aqui com esse processo, que é quando o feedback positivo útil, no caso a coagulação, sai do controle em uma artéria coronária, devido à aterosclerose, por exemplo, inicia-se um ataque cardíaco agudo, que é o contexto negativo da coagulação. Apesar de ela ser boa nesse contexto em que eu estou com uma ferida, por exemplo, para coagular, isso será mais rápido. Ou então um trauma em que tem um vazamento sanguíneo muito grande, uma perda de volume de sangue muito grande. Tem momentos em que, por exemplo, quando eu tenho a aterosclerose, que é um acúmulo de gordura nas artérias, veias e artérias, nesse processo, quando desloca
um pouquinho aquela matéria, daquela matéria gordurosa, a tendência do nosso corpo é coagular as células sanguíneas daquela região dentro daquele processo, e isso gera trombos. Esses trombos eles podem ser quebrados, se dividirem em êmbolos e irem para diversos locais do nosso corpo, como as carótidas. Às vezes, a própria carótida ela tem uma capacidade de armazenar muita gordura e ter aterosclerose lá, as artérias carótidas. Isso já promover, como no caso aqui citado, um ataque cardíaco agudo de imediato, que interromper a passagem de sangue por ali devido a essa coagulação, e isso isquemiar ou matar a parte da musculatura do nosso coração, mas também nessa possibilidade de êmbolos, eu ter o processo de AVC, eu ter tromboembolismo pulmonar, entre outros eventos arteriais agudos, certo? São processos que a gente vai entender mais profundamente pela frente. Só um contexto clínico aqui para ficar legal para vocês. E aí, para fechar bem, um resumo geral aqui para a gente ter dessa aula. O corpo humano, ele é um conjunto de várias unidades vivas, que são as células, cerca de 100 trilhões, que possuem como necessidade condições estáveis para se manterem equilibradas e fazendo suas funções adequadamente, certo? E para que isso aconteça, eu preciso ter um meio interno bem equilibrado, que o meio interno seria o líquido extracelular, o líquido que está fora das células de modo regulado. O meio interno, que seria o mar dentro de nós, seria o líquido que a gente guarda, mas não está dentro das nossas células. É o líquido que está fora das nossas células, mas é do nosso meio interno, certo? É de dentro de nós. E tem como função ser a fonte de nutrientes, assim como o lixeiro, né? Ele vai remover os resíduos do nosso corpo também. E tem como objetivo manter a constância, o equilíbrio dentro do nosso corpo, a normalidade, que seria o processo da homeostase. Para que isso aconteça, ele precisa de sistemas de controle que vão manter essa homeostase, certo? E aí tem o transporte, a mistura dentro do sistema circulatório, a origem de nutrientes do respiratório, do trato gastrointestinal, do fígado, a remoção desses produtos pelo respiratório, rins, por exemplo, e a regulação por meio do sistema nervoso, do endócrino, e até a proteção, que acabei não citando muito profundamente nessa aula, porque vai ter outras oportunidades de aprofundar mais, que são feitos pelo sistema imune, certo? Proteção contra vírus, bactérias, entre outros anticorpos, certo? Tegumentar, que é a nossa pele é a principal barreira de proteção do nosso corpo, certo? E para que esses sistemas de controle eles aconteçam da melhor forma, eles necessitam de mecanismos de regulação, que vão ter aí o feedback negativo, que é o que dá a estabilidade do corpo, é que faz a correção do que está desequilibrado para a normalidade, o feedback positivo, que geralmente está associado a contexto de instabilidade, amplificação daquele estímulo inicial, que boa parte das vezes gera um ciclo vicioso negativo, que leva à morte ou à doença, e às vezes é útil, certo? Principalmente no contexto do parto, do estímulo nervoso, da coagulação, quando tem um vazamento muito grande de sangue, certo? Então, tem esse contexto aí positivo. E também a gente aprendeu alguns conceitos essenciais da fisiologia, como ciência dos mecanismos da vida, o líquido extracelular versus o líquido intracelular, lembrando que o sódio e o cloreto, eles são mais, estão em maior quantidade fora das células, ou seja, no líquido extracelular, enquanto que o potássio e o fosfato eles têm maior quantidade dentro das células, no líquido intracelular. O feedback negativo, a gente entendeu que é a resposta contrária ao estímulo, e que geralmente, como a gente já viu lá, está relacionado com esse contexto de estabilidade. O feedback positivo é a resposta que amplifica o estímulo, e esse amplificar geralmente é negativo, está muito relacionado com os ciclos viciosos, versus os contextos que a gente viu de normalidade, coagulação, passo, sinal nervoso.
E o ganho seria a eficácia do controle. Seria o quão bom é o controle do nosso corpo para corrigir aspectos negativos e reduzir o impacto negativo de estímulos não muito funcionais para o nosso corpo, certo? E aí a gente viu que esse ganho ele é calculado por uma fórmula que é igual a correção dividido pelo erro. E aí eu deixei algumas perguntinhas aqui para vocês revisarem. A primeira é: se a temperatura corporal subir e os mecanismos de sudorese reduzirem a temperatura, mas houver um erro residual de 0,5 graus Celsius e uma correção de 1,5 graus Celsius, qual é o ganho do sistema? Certo? Só para vocês calcularem. Segundo, por que a coagulação sanguínea é considerada um feedback positivo útil, mas se comporta como parte de um feedback negativo geral do corpo? E terceiro, qual é a principal função de tamponamento químico que protege a concentração de O2 nos tecidos e quem é o responsável primário por isso? Certo? Vou deixar essas perguntinhas aí no ar, não vou responder, eu quero que vocês deixem nos comentários. E aí, qualquer dúvida, eu tiro nos comentários para vocês, beleza? É isso, pessoal. Um abração para todos. Espero que essa aula tenha sido bom para o aprendizado de vocês. Vocês tenham adquirido algum aprendizado extra ou novo desse processo, certo? Se tiverem dúvidas, por favor, mandem. Se tiverem sugestões do que pode ser melhorado, por favor, mandem também. E lembrem-se de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? E conferir aqui na descrição. A gente tem alguns parceiros de estudo. O Estratégia Média nos ajuda muito nesse processo, com questões que ajudam muito nesse processo de fixação. Às vezes, com a aula, simplesmente você não aprendeu, mas com questões acaba tendo uma fixação maior. Eles também têm um conteúdo muito bom para ciclo básico, ciclo clínico, estudo para residência, entre outros aspectos. Qualquer dúvida também nesse contexto, fica à vontade. Eu tenho até um cupom, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar também nos comentários, tá? Utilize o cupom LEMED20, que tem acesso a descontos de até 20% nos cursos, nos diversos cursos do Estratégia Média, tá bom? Às vezes tem menos desconto, às vezes chega até os 20%, mas com certeza, se você for comparar a compra sem o cupom e com o cupom, vocês vão ver que faz muita diferença, certo? E, assim, eu particularmente uso bastante o banco de questões de Estratégia Média, recomendo para todo mundo, e é uma fonte de aprendizado incrível, tá, pessoal? Aproveitem, confira aí na descrição, e também vou deixar o material dessa aula, o livro, que eu utilizei como referência, entre outros aspectos que eu achar interessante, materiais, tá? Qualquer coisa também, se quiserem algum material extra, saber em que eu baseei essa aula, fique à vontade de perguntar nos comentários, que vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Um abração, nos vemos na próxima aula. Até lá!